Uma das coisas nesse banner também, que não deu para fazer, estava escrito: temos todos o mesmo valor. Aqui nessa igreja, aqui se aprende que os homens e as mulheres são iguais. Ninguém é melhor que ninguém é superior ou inferior. E eu insisti com ela, né? Fui até meio chato, né? Para ela estar aqui, porque eu queria que a senhora levasse o nosso abraço, pastor Ed. Eu sei que vocês não têm congregação, mas aqui é uma congregação de vocês. Durante muitos anos eu ouvi os CDs do pastor Ed, que me inspiraram, que me deram direção. Às vezes eu não tinha tempo nem de estudar para pregar, mas eu ficava ouvindo aquelas mensagens nas minhas viagens 10, 20 vezes. Então, a vida da senhora, a vida do pastor Ed, a dimensão da existência da IBAB nos inspiram, cuidam da gente, cuidam de várias formas, emocionalmente, financeiramente, de todas as formas. Então eu quero muito, muito agradecer, Senhor. E assim, para mim é uma honra e uma alegria ter a senhora aqui, dividir esse tempo e falar, ó, vocês semearam e nem sabem onde está colhendo, mas está colhendo aqui no Parque das Flores, pela vida da senhora e pela vida do pastor Ed. Que Deus, sei lá, recompense de forma que só Ele pode recompensar, que eu nem sei imaginar, nem sei dizer, mas que Ele recompense a vida da senhora, do Ed, dos filhos, dos netos, tá bom? A palavra está com a senhora. Amém, glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Eu saúdo vocês, a cada um de vocês, saúdo a Igreja Batista em Parque das Flores, com a paz do Senhor, com a sua graça abundante sobre cada um, sobre cada família. Dizer para vocês que a alegria é minha, viu, moça? O privilégio é meu, estou bem emocionada. Tem um texto bíblico que Jó, quase no final do livro de Jó, ele passa por uma experiência muito forte, e aí no final ele diz assim, diz a Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. E fazendo uma adaptação, já estive aqui por 2 vezes, mas conhecendo os projetos que funcionam aqui durante a semana, mas hoje eu estou vendo com os meus olhos, né? Moser sempre fala, Ruth sempre fala de vocês, mas hoje de uma forma muito especial, nesse dia de aniversário, celebrando com vocês e vendo a graça de Deus sobre vocês. Então, a gratidão é minha por estar aqui. Gratidão ao Moser, a Ruth, a todos vocês por essa oportunidade. Quando o Moser falou comigo, e olha, ele falou certo mesmo. Durante alguns anos, né, Moser, você insiste comigo para estar aqui, mas em função até de outros compromissos, de não poder estar, mas chegou o dia e eu estou aqui com vocês e quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e tem colocado no meu coração. E eu gostei demais do slogan aí, que Deus é o Deus da alma e o Deus da barriga. Porque é isso mesmo, o Evangelho de Jesus é para a vida toda, é corpo e alma, é para a pessoa inteira, aquilo que nós somos. E eu gosto muito de pensar em Jesus. E enquanto eu estava aqui e pensando de algo que Deus vem falando e ouvindo como que Ele dizendo para mim: Silvia, eu ando por aqui também. Eu estou aqui também.
eu vejo essas pessoas, eu amo essas pessoas, porque eu me lembrei de como Jesus fazia. E nós cantamos agora o Galileu, numa cidade muito pequenininha, e que depois ele começa a transitar. E os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, vão contar como que era Jesus andando entre as pessoas. Se você depois voltar a ler a sua Bíblia, em alguns desses momentos, quando Jesus está entre as pessoas, e olha, poucas vezes Jesus esteve na sinagoga, ou no templo, na igreja. Na maioria das vezes, Jesus estava entre as pessoas, passeando entre as pessoas, caminhando entre as pessoas. E os textos vão dizer, por exemplo, um deles, quero ler com vocês, vai dizer a respeito de uma situação que se repetiu várias vezes, que tem o relato de uma situação bem difícil, de uma situação triste, que vai contar para nós Lucas 7, de 11 a 14. Quero ler com vocês uma dessas passagens. Mateus, Marcos, Lucas 7, de 11 a 14. Diz assim, presta atenção, o que vai acontecer, o que Lucas está contando para a gente aqui. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Jesus sempre estava acompanhado dos discípulos e muita gente acompanhando os discípulos e Jesus. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e o que os carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-te. E o jovem levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Prestaram atenção? Jesus está andando e aí ele se depara com um enterro. E ele vê, o texto bíblico vai dizer que Jesus vê. Ele viu aquela mãe. E ao ver, ele foi movido de profunda compaixão. Compaixão não é pena, compaixão não é piedade, compaixão é uma dor que a gente sente ao ver alguém sofrendo. E aí Jesus, ao ver, foi movido de íntima compaixão e ele ali opera um milagre maravilhoso de ordenar vida àquele jovem. Outros textos vão contar o seguinte, que Jesus estava andando por uma cidade, por um lugar, e ele viu um homem coxo à beira do caminho. Ele viu, e ao ver, foi movido de profunda compaixão. E depois, operou um milagre na vida daquele homem. Outro texto vai dizer que Jesus estava caminhando e viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, e o seu coração foi profundamente tocado. E deu a eles uma palavra de conforto, de esperança. Então, todos esses relatos que eu estou trazendo e tantos outros vão dizer que Jesus nos vê, que Jesus está andando, mas ele está atento, olhando para as pessoas, e enxergando a sua dor, e enxergando a sua necessidade.
E diz que Jesus, então, ao ver, tem um ditado, né, que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. E é verdade. Mas Jesus vê. Jesus está atento. E olha, que esse primeiro texto que nós lemos diz que Jesus estava com os discípulos e uma grande multidão. Sempre tem uma grande multidão. Mas Jesus, ele não se dispersa. Ele não perde a atenção porque tem uma grande multidão. Jesus vê a mim, vê a você, viu aquela mulher, viu aquele homem à beira do caminho, viu as pessoas desesperançadas. Jesus viu e ao ver foi movido de íntima compaixão. O coração dele doeu. Sabe por que doeu também? Porque quando a gente volta lá para o Gênesis, quando ele conta da criação do homem e da mulher, Deus planejou algo muito bom para nós. Nos colocou num jardim e colocou ali as árvores frutíferas, as ervas do campo, e disse para o homem e para a mulher para cuidarem. Mas aí eles ouvem uma conversa dizendo: se você comer desse fruto, você pode ser como Deus. E eles compraram essa conversa. Esse é o chamado pecado original. E que hoje, até hoje, nos persegue. Sabe por quê? Porque a gente quer ser Deus. O nosso ego, o nosso coração aqui dentro, que quer manipular e cuidar de tudo, quer ser Deus, quer decidir tudo, quer mandar em tudo, quer resolver tudo. A minha opinião é que vale, sou eu que sei. A gente quer estar sempre por cima. E esse pecado original que nos levou para longe desse jardim que Deus planejou, é o que dói em Jesus, quando ele vê as pessoas tão longe. Dizer: puxa, que pena, tão longe daquilo que Deus planejou. Mas eu estou aqui, Jesus está dizendo, para anunciar o reino de Deus, que é possível a gente sonhar com o jardim. Irmãos, eu fiquei pensando, como é o nome desse lugar e como é o nome da igreja? Parque das Flores, Rua das Rosas. E Jesus, através desta igreja, quer que aqui seja o jardim, onde Jesus está, olhando as pessoas nos olhos, dizendo: eu sei da sua dor, eu sei do seu coração. Então, confia, eu estou cuidando. E Jesus, ao ver, é movido de profunda compaixão, de profundo amor. Nós não somos invisíveis para Jesus. Às vezes, dependendo de onde a gente está, com quem a gente está, parece que a gente é invisível. Parece que a gente não está sendo visto, não está sendo vista. Mas Jesus nos vê. Nós não somos invisíveis para Ele. E ao nos ver, Ele é movido de profundo amor, de profunda misericórdia, de profunda compaixão, e nos toca, e nos transforma. E há um estudioso, John Stott, e ele, falando sobre tantos textos, preste atenção, Mateus, Marcos, Lucas, estão falando de Jesus, isso sempre vai se repetir, que Jesus, ao ver, foi movido de profunda compaixão. E esse pastor estudioso, ele criou uma sequência de um movimento, que ele diz assim, que é dos olhos para o coração e do coração para as mãos. Jesus viu, Jesus sentiu e Jesus agiu. Dos olhos para o coração e do coração para as mãos. Vamos repetir? Dos olhos para o coração,
do coração para as mãos. Jesus agiu assim e continua agindo assim entre nós. E Ele espera que nós, a igreja de Jesus, também viva dessa forma. Ao olhar as pessoas, olhar, não julgar, não ser preconceituoso, não colocar para fora, mas olhar e sentir profunda compaixão, profundo amor e agir. É um pão, é um remédio, é uma roupa, é um abraço, é dizer: você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Gente, isso muda. Às vezes eu vivo algumas situações que sinto assim: puxa, será que é isso mesmo? E a voz do Espírito Santo vem e diz: Silvia, você é minha filha amada, por você eu dei minha vida na cruz, por você eu ressuscitei. E essa voz dizendo para cada um. Então, quando nós olhamos para alguém com essa misericórdia, com esse amor, e agimos, fazemos algo de concreto, porque o Evangelho de Jesus é isso, tem que dar conta da vida. Não é um Evangelho que só palavras bonitas, mas é um Evangelho que faz sentido, de uma igreja que acolhe, que abraça, que recebe, que cuida, que alimenta, que ajuda, e que a gente faz isso. E aí eu lembrei de um outro texto que vai falar de uma igreja que procurava viver assim como Jesus. E ela está descrita no livro de Atos, no capítulo 2, do versos 42 a 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Olha que relato lindo. A igreja estava unida. Eles tinham o ensino da palavra. Eles tinham a comunhão. E eles tinham o que a gente estuda no significado original, a diaconia. Tinha a koinonia, que é a comunhão, tinha o querigma, que é a proclamação, e tinha a diaconia. Eles cuidavam um do outro, de sorte que nenhum necessitado havia entre eles. E faziam isso com temor e alegria. E o texto vai dizer o quê? Que eles caíam na graça de todo o povo. E eu queria parar um pouquinho aqui e explicar, porque quando a gente lê esse texto, às vezes assim: ah, Silvia, mas naquele tempo era diferente. Não, a situação hoje é muito mais difícil, não tem muita solução. Não! Quando a gente fala assim, Jerusalém, Jerusalém, né, a cidade em que Jesus teve uma parte do seu ministério, o povo de Israel ia até Jerusalém nas festas e comemorações. Dá a impressão que Jerusalém era uma cidade riquíssima, maravilhosa. Não! Jerusalém era uma cidade pobre. Sabe quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios,
que é a cidade de Corinto. Corinto sim era rica. Corinto tinha porto. Navios saíam e chegavam, trazendo muitas mercadorias. Jerusalém era uma cidade religiosa. Os rabinos que estavam lá estudando, eles não ganhavam para isso. Havia muitas pessoas pobres, muitas pessoas escravas, muitos idosos, porque eles achavam que Jesus iria voltar naquele tempo em Jerusalém, então se dirigiam para lá. Não tinha uma agricultura, eles estavam passando por um longo período de fome, muitas situações difíceis ali na região, mas diz que ninguém entre eles passava necessidade, porque eles estavam unidos, com o mesmo coração, com o mesmo propósito. E aí diz o último pedacinho que nós lemos, que o quê? Que eles caíam na graça de todo o povo. Sabe o que significa isso? Que a cidade sabia que havia uma igreja viva de Jesus naquele lugar. Quando eles falavam que se amavam de fato, se cuidavam, estavam juntos. E histórias e relatos contam que a oposição ao cristianismo, a igreja de Jesus, que queria fechar as igrejas, os historiadores vão contar que aquela igreja não cuidava só dos seus, só da quem estava com eles. Aquela igreja cuidava de todo aquele que se chegasse, que se achegasse e que precisando de algo era suprido. Diz os relatos que quando alguém não tinha para dar, algumas pessoas gostariam de dar, repartir o seu alimento e não tinham para dar, elas faziam jejum por 3 dias, para que aquele alimento que seria daqueles dias seria repartido entre as pessoas. Então essa igreja aprende com Jesus a olhar, a ver as pessoas, e ao ver, ter o seu coração profundamente tocado, transbordando de amor. E tendo o coração tocado, elas agem dos olhos para o coração, do coração para as mãos. Essa é a igreja de Jesus, esses somos nós. Quando alguém pergunta, você é cristão? E sabe o que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Quando o texto bíblico vai relatar, quando a primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos. Então nós somos hoje os pequenos cristos. Onde Jesus está passando? Por onde a gente passar. Quando Jesus olha as pessoas, olha com amor, vê as pessoas, tem o coração tocado, faz alguma coisa. Quando nós fazemos, quando a igreja faz, e a igreja é quem? Cada um de nós. E enquanto, pensando hoje, nessa noite, pensando nesse nome, Parque das Flores, eu fiz essa oração e faço essa oração agora com vocês. Que essa igreja, e a igreja não são as paredes, a igreja somos cada um de nós. A igreja é o corpo vivo de Cristo, todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo. As paredes é um lugar que recebe as pessoas, mas a igreja não são as paredes, somos nós. Então, essa igreja possa ser esse jardim. A Silvia, você já esteve aqui, a Rede Bab apoia os nossos projetos, você sabe a pobreza desse lugar, as dificuldades desse lugar, sim, mas esse lugar pode ser um jardim, porque Jesus está aqui,
e está através de cada um de vocês, olhando as pessoas, amando as pessoas, cuidando das pessoas. E o texto bíblico outro vai dizer o quê? Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Porque quando perguntarem, mas por que vocês estão fazendo isso? É por causa do amor de Jesus. É por causa dele. Que você possa receber esse amor de Jesus. Que você possa conhecer esse amor de Jesus. Esse amor que toca lá no fundo da gente. Esse amor que faz com que a gente ouça a voz do Espírito dizendo: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Mas Deus, tanta coisa errada. Mas você é meu filho amado. Você continua sendo meu filho amado. Você é minha filha amada. Então o meu desejo, meus irmãos, a minha oração é que a Igreja Parque das Flores, que completa 20 anos de experimentar a bondade de Deus, a misericórdia, a fidelidade de Deus, que ela seja esse jardim no meio de tantas situações difíceis, que as pessoas olhem para você, para essa igreja e digam: há um jardim aqui, há um jardim onde eu sou acolhido, sou acolhida, onde eu sou visto, onde eu sou vista, onde não sou invisível, e que me olham com o amor de Jesus. E ao me olhar, também me ajudam, também estendem a sua mão, me acolhem, e eu posso ter esperança, porque alguém olhou para mim com esse amor, e esse amor que vem de Jesus. E é o que eu espero, meus irmãos, de todo o meu coração. E queria orar, antes de passar a palavra para o Moza, orar por vocês, orar por essa igreja, orar por aquilo que virá, que vocês completam 20 anos, mas tem muito mais pela frente. Então abaixe sua cabeça agora e nós vamos orar. Deus nosso Pai, sim, que especial, que precioso estar diante de Deus com toda a sua majestade, com toda a sua beleza e força, e poder dizer: meu Pai, nosso Pai. Obrigada, Senhor, porque somos teus filhos, tuas filhas. O Senhor é nosso Pai, somos filhos e filhas muito amados do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque um dia o Senhor olhou para nós, o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui nessa noite. E o Senhor olhou com tanto amor. O Senhor olhou de um jeito que nunca ninguém olhou. O Senhor olhou de um jeito que transmitiu tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia, que não pudemos ficar indiferentes. E esse amor nos tocou, nos transformou. E ao sermos transformados, o Senhor começou algo muito especial em cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. E obrigada porque ao sermos olhados e tocados com esse amor e transformados, hoje nós podemos agir assim com aqueles que estão ao nosso redor. Obrigada, Senhor. E eu te peço, Pai, que na unção do Teu Santo Espírito sobre esta igreja, sobre estes meus irmãos e irmãs, sejam todos revestidos desse grande amor, que possam refletir Jesus por onde quer que andem e passem, Senhor, que possam expressar esse Teu amor pelas pessoas, possam abraçar essas pessoas, para que essa igreja continue sendo uma igreja viva de Jesus
neste lugar. Que quando alguém perguntar onde há um lugar que eu possa ser visto, amado, tocado, e possam dizer sim, há um lugar, há um jardim, onde você pode ir e você será acolhido e recebido no amor de Jesus. Que seja assim, Senhor. Que essas crianças que estavam aqui, essas crianças maiores que estão aqui, também possam sentir isso e possam ser essa igreja do amanhã, porque também sentiram e receberam esse amor. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada, que essas casas sejam lugar do teu amor, da tua paz, da tua alegria, da tua transformação. Obrigada, Senhor, pela vida Pastor Moser, da Ruth, dessa liderança, que sejam também renovados, revestidos, Pai, do teu amor. Renova o vigor, a força, a esperança. Que nunca desanimem, mas olhem para o autor e consumador da nossa fé, para que essa igreja sempre aqui seja esse lugar da tua presença, Jesus, do teu amor, da tua esperança. Nós oramos, Senhor, com muita gratidão, e em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. Vamos nos colocar mais uma vez de pé. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado mais por Jesus, ele viu não só aquele homem, mas também viu a cada um de nós. E ele também se compadeceu de cada um de nós. Por isso estamos aqui nessa noite. Porque uma hora nós encontramos esse Jesus. Uma hora nós estávamos na beira da estrada e ele passou e nos viu. E que o nosso coração possa se quebrantar, não só essa noite, não só agora, não só nesse dia de festa,